Mega tendência é uma transformação simultânea de vários aspectos da vida do consumidor e do produtor. Megatrends is a chance for us to As step back megatendências com o objetivo de Megatrend of identificar AI through deepfake production. Série Megatrends. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Aqui é a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset. E se vocês têm acompanhado as nossas últimas novidades, vocês sabem que temos trabalhado muito com investimentos temáticos e recentemente lançamos diversos produtos que são atrelados às chamadas megatendências. Por isso, decidimos fazer uma série de 4 episódios onde vamos aprofundar com nossos especialistas cada uma dessas tendências sobre as quais a gente tanto vem falando. Hoje, nosso convidado é o Alexandre Gazzotti, analista ESG aqui na Itaú Asset, e o tema de hoje é meio ambiente, economia verde e oportunidade de investimento nessa tendência. Então, Ale, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marília. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de um tema tão importante que tem atraído a atenção dos investidores no mundo todo. Legal. Bom, obviamente a preocupação do mundo em relação a questões ambientais vem só aumentando e, enfim, isso não é segredo para ninguém. Mas, assim, muito tem se falado em economia verde e não sei se esse conceito é claro para todos. Então, Ale, você pode começar nos explicando o que é economia verde? Bom, a economia verde é definida como uma economia de baixo carbono, eficiente em termos de uso de recursos naturais e socialmente inclusiva. Em uma economia verde, o crescimento do emprego e da renda ele é impulsionado pelo investimento público e privado em atividades econômicas, infraestrutura e em ativos que permitem a redução das emissões de carbono e da poluição, gerando ali maior eficiência energética e no uso de recursos, tá? Contribuindo também com a prevenção da perda da biodiversidade e de serviços ecossistêmicos. A economia verde é uma oportunidade muito relevante para o século XXI. O investimento necessário para descarbonizar a economia global e enfrentar outros desafios ambientais é enorme. Para você ter uma ideia, apenas para lidar com a mudança climática, serão necessários 90 trilhões de dólares de capital investidos até 2030, de acordo com o relatório da Nova Economia do Clima, um órgão presidido pelo Sir Nicholas Stern. Sir Nicholas Stern é um economista e acadêmico inglês, professor de Economia e Governo na London School of Economics e presidente do Instituto de Pesquisa Grantham sobre Mudança Climática e Meio Ambiente, também na London School of Economics. Da mesma forma, a Comissão Europeia estima que somente o bloco vai ter que investir um adicional de entre 175 e 290 bilhões de euros a cada ano para alcançar as emissões líquidas zero até o meado do século. Não, de fato é um desafio bem grande e deu para entender aí o conceito e o nosso contexto atual. E assim, do ponto de vista dos investidores, a gente sabe que sustentabilidade também se tornou um foco muito grande, né? A minha dúvida é, por que esse mercado tem crescido tanto? Bom, os investidores têm procurado cada vez mais identificar oportunidades associadas a essa mudança para uma economia verde. O tema de investimento verde surgiu nas últimas 2 décadas, é um tema recente, à medida que aumentou a consciência dos desafios e restrições de sustentabilidade enfrentados pela economia global. Para você ter uma ideia, em 2019, investidores dos Estados Unidos chegaram a alocar um recorde de 21 bilhões de dólares em fundos ESG e de sustentabilidade. Isso é 4 vezes os níveis de 2018, de acordo com os dados da Morningstar. Enquanto isso, as empresas da economia verde têm crescido à medida que as políticas e regulamentações se tornam mais favoráveis e os consumidores estão cada vez mais preocupados com os impactos ambientais dos produtos e serviços que eles consomem. Nos últimos 5 anos, o índice FTSE Environmental Opportunities All Share Index, onde os constituintes são empresas que geraram pelo menos 20% das suas receitas de produtos ou serviços verdes, superou o seu benchmark, o FTSE Global All Cap, de forma relevante. Bacana, não, deu para entender. E agora sim, falando de como as empresas de fato empregam essas boas práticas ambientais, eu queria saber que tipo de dados vocês analisam para capturar como as empresas estão lidando com isso. Quer dizer, quando vocês olham para as empresas, o que exatamente vocês buscam? Uma gama bastante grande de informações. A gente tem uma metodologia própria aqui na Itaú Asset para integração de temas ESG nas nossas análises de investimento. A gente tem alguns white papers públicos sobre isso que estão disponíveis no site da Itaú Asset. Convido a todos os ouvintes para acessar o nosso site e conhecer esses documentos. Mas, de forma geral, a gente olha temas relacionados ali à água, energia, materiais, biodiversidade e uso do solo, gestão de resíduos, mudanças climáticas,
relações das empresas com clientes, comunidades, fornecedores e empregados. Além disso, a gente também tem um rating de governança corporativa, onde a gente olha fatores ali como dualidade de CEO, percentual de independentes no conselho, quantidade de não executivos e alguns comitês que podem ali assessorar as decisões do conselho e contribuir para uma melhor governança. Não, bacana. Realmente são muitas análises que vocês fazem e, assim, a gente sabe que não existe exatamente um padrão global nos reportes de informações por parte das empresas, né, no que tange questões ambientais. Você acha que isso vem melhorando? Como que isso dificulta o trabalho de vocês? De fato, hoje não existe um padrão global para a produção e reporte dessas informações pelas empresas. Mas tem surgido alguns padrões, né, como SASB, GRI e Relato Integrado, que orientam, né, as empresas na produção e divulgação dessas informações, o que ajuda bastante a gente como investidor, tá? Permite uma comparação maior dos dados e também um histórico adequado dessas informações. Então, esse é um ponto que a gente costuma incentivar as empresas a aderirem e divulgar essas informações. Eu acho que é uma questão de transparência importante que gera também uma eficiência maior para os investidores na hora de fazer esse tipo de análise. Não, bacana. Bom, agora saindo um pouco, né, desse universo de análise de dados, vocês também incentivam as empresas a se comprometerem com boas práticas de outras maneiras, né? Como vocês fazem isso exatamente? Bom, durante esse processo de análise ESG, a gente coleta muitas informações e acaba identificando, porventura, alguns gaps ou pontos de melhoria na atuação das empresas com relação aos temas ESG, tá? Então, acho que nesse momento a gente faz o que a gente chama de engajamento, tá? Então, a gente entra em contato com relações com investidores, junto com a área de sustentabilidade da empresa, né? Explica a nossa análise, o nosso modelo, quais foram os temas que a gente julgou importante e, eventualmente, os gaps também que a gente encontrou ou pontos de melhoria que a empresa poderia atuar para melhorar. Eu acho que esses engajamentos são sempre num tom bastante positivo, né, de incentivo a melhores práticas, muitas vezes um incentivo à divulgação de informações que já são produzidas, mas não estão sendo divulgadas, certificações ali relacionadas a temas ESG, aos produtos e serviços da empresa. A gente também incentiva a adoção desse tipo de certificação. Então, esses engajamentos, eles têm realmente o objetivo de contribuir positivamente para a performance ESG da empresa e também acaba contribuindo para um mercado de capitais mais eficiente e transparente. Não, bem bacana. Bom, acho que um ponto aqui que a gente não poderia deixar de abordar, e você já até mencionou, é o impacto do ambiente político e das regulamentações, né? Você acha que o esforço dos reguladores nesse sentido vem crescendo? E, além disso, como você acha que isso pode impulsionar ou até atrapalhar o engajamento das empresas com uma economia verde? Bom, a regulação é super importante, né? Se a gente acompanhar ao longo do tempo, a regulação ali para emissão de poluentes, de gases de efeito estufa, e mesmo de relacionamento com questões sociais, né, de empregados, fornecedores, tem evoluído e se tornado cada vez mais restritiva. Então isso tende a impactar negativamente empresas que são muito intensivas em uso de energia, em emissões de gases de efeito estufa, tá, que usam muita água, ou que tem más relações ali com seus funcionários ou com seus stakeholders de forma geral. Nesse sentido, as empresas de uma nova economia ou de uma economia verde, elas têm ali o objetivo, né, de ser mais eficientes. Então, nesse sentido, elas podem ser apoiadas pela regulação. Então, a regulação pode, de fato, contribuir positivamente com o desenvolvimento dessas indústrias, desses setores, de uma maneira mais acelerada até do que os setores tradicionais que a gente está acostumado. Não, bem bacana. E até pegando esse gancho, a minha última pergunta para você é justamente sobre a oportunidade de investimento, né? Não poderia ser diferente. Então, você consegue dizer, assim, de modo geral, por que investir nesse tema pode ser tão interessante para os nossos investidores? Bom, esse é um tema muito importante, né? Tem chamado bastante a atenção dos reguladores, né? Que estão tentando, de fato, definir o que é investimento, o que são essas empresas da economia verde. Então, a taxonomia da União Europeia tem buscado definir o que é isso, para deixar claro para a sociedade e também para os investidores o que são e o que não são empresas que estão contribuindo para essa transição para uma economia verde. Tá? E isso, na minha opinião, abre bastante oportunidade de investimento, no sentido de que essas empresas de uma nova economia, de uma economia verde, tendem a performar melhor
né, do que empresas que não estão atentas a esses pontos ou que não estão posicionadas nesse sentido. Seja por uma demanda maior dos consumidores por produtos e serviços de menor impacto ambiental, seja por uma posição realmente dos reguladores ou dos governos de incentivar mais empresas ou negócios que contribuam de fato com as soluções dos problemas socioambientais que a gente enfrenta hoje. Não, legal, Ale, muito obrigada. É bem bacana que a gente conseguiu aprofundar esse tema. Espero que tenha ficado claro para os nossos ouvintes que essa é uma tendência que definitivamente não tem mais volta, né? A gente, enfim, precisa cuidar do nosso planeta e, como você mencionou, as empresas têm se engajado muito e, diante disso, a gente acaba aí tendo excelentes oportunidades de investimento também. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e conto com você aí para uma próxima. Obrigado, Marília. Obrigado aos ouvintes também. Um abraço. Maravilha. Bom, pessoal, como mencionei no início, esse foi o primeiro episódio de uma série que estamos fazendo, onde vamos aprofundar cada uma das tendências que temos mapeadas aqui na Itaú Asset. No próximo, o assunto é tecnologia. Então venham com a gente, não percam os próximos episódios e não deixem de seguir a Itaú Asset nas redes sociais. Estamos sempre produzindo muitos conteúdos para te deixar por dentro de tudo que estamos fazendo por aqui. E para mais informações, acesse o nosso site itauasset.com.br. Até a próxima!